Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas foram abertas, bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e este é o episódio de número 38 do Sociedade Paranormal. Eita coisa boa, mais uma quinta-feira e estamos de volta. Ai, que bom que eu posso contar com você aqui todas as quintas-feiras para desmistificar os mistérios da nossa raça, né? Mas antes da gente começar, né, desmistificando os mistérios da nossa raça, quebrando os tabus da nossa sociedade, você já passou lá no nosso Instagram? Não? Então o que você está esperando? Corre lá, Sócio Paranormal, e se inscreva, porque você já sabe que quanto mais seguidores do nosso Sociedade Paranormal do Instagram, mais convidados incríveis todas as quintas-feiras eu consigo trazer aqui, gente. Isso nos ajuda muito. Então, por favor, corre lá, segue a gente, é de graça. Tá aqui no Spotify, as 5 estrelas é fundamental para a gente continuar com com a nossa sociedade aqui todas as quintas-feiras. E temos agora o YouTube, que você já sabe, né, que é aquele lance de blogueirinho, que é curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, mande para todo mundo, que também é importante. E se você não tem Spotify, se você não tem YouTube, pode nos escutar no Deezer. E lá no Deezer é muito fácil, é só procurar Sociedade Paranormal e maratonar todos os nossos episódios de graça. Gostou, né? Então, gente, ajuda a gente precisa de vocês para continuar com o nosso trabalho aqui, tá bom? E agora, sem mais delongas, hoje o papo é sério, o papo é incrível e eu tô assim muito curioso, gente. Eu tô muito curioso porque hoje a gente vai trabalhar com a expansão da nossa consciência. A gente vai falar de vários assuntos aqui e eu tenho um convidado de peso. Eu confesso que eu estou muito nervoso em poder conversar com ele porque, gente, quando é um assunto assim grande como esse, a gente fica ansioso, né? Fica ansioso hoje o dia inteiro, mas estamos aqui com ele, Anderson Erpen, que vai nos ensinar e vai nos mostrar um pouquinho da sua vivência, e eu só posso dizer boa noite, Anderson. Boa noite, Bruno, boa noite para quem está escutando. Cara, gratidão demais estar aqui presente, estando nesse espaço onde que tem pessoas querendo evoluir e expandir a sua consciência. Eu acho que isso é o grande passo para toda a humanidade, para a gente construir uma nova terra e deixar esses dogmas, esses padrões limitantes para trás, né? A gente ficou muito feliz quando você aceitou o nosso convite. Muito obrigado já de início, gratidão de verdade por você estar aqui no Sociedade Paranormal. Eu sei que nós somos um canal em que leva informação para as pessoas que não sabem aonde buscar, né? Então, assim, espero que a gente possa quebrar muitos tabus, a gente possa abrir muitas consciências hoje, porque você faz um trabalho muito bonito lá no Instagram, e gratidão mesmo por estar aqui, por você estar aqui com a gente. E para a gente começar o nosso papo, primeiro a gente queria conhecer o Anderson, né? Quem é o Anderson? Eu trabalho com a espiritualidade e esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento. Eu sempre fui um apaixonado por me autodesenvolver. Eu nunca consegui entender o porquê que as coisas não eram do jeito que eu queria, ou sempre eu busquei que elas fossem algo saudáveis. E eu via que tinha muitas situações que não eram saudáveis ao longo da minha vida. E eu queria entender, mas por quê? Como eu melhoraria isso e tudo? E desde 2017 eu comecei uma busca por autoconhecimento, né? Eu comecei estudando sobre o subconsciente, foi um livro, O Poder do Subconsciente, que eu comecei a entender que tinha outras coisas além daqui, não era só uma vida normal. A gente tem padrões e situações que estão dentro de nós como memórias, por exemplo, de vidas passadas, que provavelmente a gente vai colocar aqui, que não tem como explicar em uma vida aqui só. Desde então eu vim aprofundando em todos esses conhecimentos de hipnoterapia,
Foi onde que eu comecei a entender sobre a transição planetária, que hoje nós estamos percorrendo o final dela. Toda essa parte que engloba toda essa expansão da consciência. Porque a primeira pergunta que a gente precisa responder é quem nós somos. Nós somos consciência, nós somos esse observador que observa a vida, que está comandando esse corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Se fosse colocar numa imagem, ou para ficar mais desmistificado, é como se fosse um fio de eletricidade. O que encapa esse fio é o nosso corpo. O cobre por dentro é a nossa alma. E a eletricidade que passa ali dentro é o nosso espírito. Então nós somos muito mais complexos do que nós imaginamos ser. Mas tem todo um processo, uma matrix que fecha todo esse conhecimento para que a gente não se conecte com nós mesmos. E hoje o que mais a sociedade faz é nos afastar de nós mesmos. Hoje tem uma crise de identidade. Nós não reconhecemos mais quem nós somos. E os bloqueios, que são o que mais prejudica nós, são todos esses ensinamentos e essas visões e essas frustrações que nós trazemos no intuito de serem ensinados por pessoas que são os nossos familiares, onde que eles já passaram por alguma situação que eles também acabaram sendo podados. E eles foram ensinados a agradar o outro. Essa eu acho que é a maior injustiça que um ser possa ocasionar para si só, entende? Agradar tanto o outro e esquecer de agradar a si mesmo, sabe? Entendi. E o que o Anderson acredita? O Anderson tem uma religião específica? O Anderson, ele acredita em uma ideologia? Qual é a crença hoje do Anderson? Então, eu acredito que nós somos seres espirituais, vivendo aqui em corpos físicos, passando uma experiência terrena aqui na Terra, com o intuito de aprendizado e com o intuito de auxiliar na evolução do planeta inteiro. Eu acredito que nós viemos de fora. Eu não consigo acreditar que nós somos só daqui, só seres humanos, onde que ficamos encarnando aqui só. Existem milhões e milhões de galáxias e é impossível não ter outros seres também. Estou casado com uma médium e todas as experiências que ela tem é algo assim surreal. Então ela me provou muita coisa que eu não acreditaria se eu não visse. Então é por isso que a gente não acaba passando como se fosse a verdade absoluta para as pessoas, porque eu sei o quanto é difícil acreditar nessas coisas, mas elas existem, elas estão por aí, e não existe uma religião, não existe um dogma específico. Na verdade, a gente vai tentando descobrir e juntando pecinhas de cada religião e formando o que é o real, né? O que a gente consegue juntar de positivo de cada uma para formar a nossa visão, né, de mundo em si. Então, o Anderson acredita em uma vida após a morte. O Anderson, então, acredita também na reencarnação, é isso? Eu acredito que a vida, ela é... A real vida é fora daqui. Aqui é só como se fosse uma experiência onde que nós esquecemos de tudo que nós somos, dos seres eternos que nós somos, para viver algo específico. Porque se a gente lembrasse de tudo, a gente não teria essa experiência que a gente tem. Aqui é uma pequena experiência de um vasto imensidão que nós somos. Isso é muito complexo de compreender e não é para todo mundo conseguir entender isso. Mas, sim, eu acredito que... Eu tenho certeza que existe a vida fora daqui. Bom, você falou que você, então, acredita na reencarnação, né? Essa reencarnação, ela é uma reencarnação terrena, né? Ou ela é, assim, por exemplo, uma outra reencarnação que você possa dizer pra gente de planos espirituais ou de outros planetas? Ou os três ao mesmo tempo? Isso. Existem os planos daqui, né? Do planeta Terra, em que a gente reencarna todas as vezes aqui para a gente pegar todo o aprendizado. Então, depois que aqui o aprendizado foi feito da alma, ela também tem outros planetas. Uhum. Mas hoje, exclusivamente, o tempo que nós vivemos, que é de transição planetária,
tem muitos seres que são de outros planetas que estão vindo encarnar aqui na Terra para ajudar na elevação da vibração da Terra. Então são dos dois. A alma, ela não está extremamente fixa na Terra. Eu posso reencarnar aqui na Terra, como eu posso reencarnar em outros planetas. É isso? Exatamente. E aí, no caso, entre essas encarnações em outros planetas, e aqui na Terra a gente tem as nossas dimensões, né? Que é a 4D, 5D. A gente fica ali até poder ir para algum desses lugares. Seria isso? Isso. A primeira dimensão começa nos cristais, né? São consciências inconscientes. Assim que eles vão evoluindo, eles passam para o reino das plantas, né? Onde que eles se tornam conscientes e inconscientes. E conscientes, né? Eles são conscientes de si, mas não são totalmente conscientes, né? E tem os animais também, que são conscientes, que são na segunda dimensão. E aí vem para a terceira dimensão, que somos nós, seres humanos, onde que a gente é consciente de si e somos racionais, né? E aí a quarta dimensão é esse plano sutil, onde ficam as camadas da espiritualidade, que são toda essa... Quando a gente desencarna daqui, essa é a quarta dimensão, né? E a quinta dimensão é o plano onde que nós somos totalmente conscientes de si, que é esse processo que está acontecendo hoje na Terra, que é essa transição planetária. Que nós achamos que o planeta que fica girando em torno do Sol, mas o Sol também gira em torno da galáxia. Então a gente está subindo uma oitava e ficando cada vez mais próximo do Sol de Alcione, que é o Sol principal da galáxia. Então está vindo mais vibração, mais energia para o nosso Sol, para a nossa Terra aqui, e isso vai fazer com que a vibração nossa comece a aumentar. E é esse o ponto-chave da separação do joio do trigo, onde quem não tem uma vibração elevada nos sentimentos de amor, respeito, gratidão e perdão, não vão conseguir se manter nessa dimensão, nessa quinta dimensão, que só vai passar realmente quem está preparado, né? Assim, uma coisa que que ficou muito marcado pra gente, né, foi a pandemia, né? A pandemia veio para tentar ensinar as pessoas, e eu acho que não ensinou tão bem, né? Assim, porque durante o tempo da pandemia, todo mundo falou, vamos ser humanos melhores, né? Vamos evoluir. A gente percebeu que não evoluímos tanto, né? Da pandemia para cá. Mesmo depois da pandemia, mesmo sabendo, a gente percebendo que a vida, ela está por um fio, que a gente, assim, na mesma hora que a gente está vivo, a gente já pode não estar, na mesma hora que a gente está nesse plano, a gente já também não está. Por que a gente ainda necessita tanto de aprovação do outro, aprovação principalmente das redes sociais, né? Eu preciso sempre ser aprovado, sempre ser curtido. Por que a gente precisa tanto dessa aprovação? O ser humano necessita disso. Então, a principal questão disso é porque a gente foi ensinado a ser assim. Nós fomos doutrinados a serem assim, através dos nossos pais. Os nossos pais sempre... É que a gente tem um senso de comunidade, sempre aonde que nós temos que ser bem vistos pelos outros. E nesse processo, a gente acaba dando mais valor para o outro do que para nós mesmos. E o nosso mundo, ele está inteiramente ligado com nós mesmos. Então, tudo que é fora, tudo que está fora e que se apresenta no seu mundo, é algo que você tem que trabalhar dentro. Essa é uma das leis do espelho, né? Lei do como espelho. você está se sentindo por dentro, isso. A lei do espelho, a lei do espelho seria que tudo que se apresenta no fora da nossa vida, ele desencadeia algo em nós dentro. E esse desencadear é para a gente aprender a lidar com essa situação. Se nós não conseguimos aprender essa situação, ela vai se repetir de uma forma diferente, com uma roupagem diferente, mas vai ser a mesma situação, ela vai te desencadear ao mesmo sentimento, emoção, né? Então, você precisa olhar para essa emoção, olhar para esse sentimento, entender o motivo, por que você está se sentindo assim? Por que aquilo desencadeou isso em mim?
Aí você, quando começa a se questionar, você começa a perceber que foi por alguma situação que te desencadeou da sua vida, da sua infância. É mais para essa vida aqui, né? Como um bloqueio que a gente passa com as percepções e crenças limitantes que os nossos pais passaram para nós, né? E aí a gente, da mesma forma que a gente trabalha, né? A gente tem essa necessidade da aprovação, seja dos pais ou de outras pessoas, que a gente sempre precisa da aprovação de um terceiro, né? Na vida da gente, a gente tem medo, né? O medo de não ser aprovado, o medo de não estar assim, o medo... Por que o medo controla tanto a vida das pessoas? O medo tem aquele senso de morte, né? Você acaba sentindo esse medo para te proteger de algo que para você é uma sensação como se fosse uma morte. É como se fosse aquilo que se você fizesse, tipo, acabaria o teu mundo, ou algo assim. Você fica tão bloqueado e fechado que você não consegue dar o passo à frente. Só que isso tudo são percepções, porque o medo é relativo, mas então o medo para nós são percepções do quais foram as crenças e as visões de mundo que nós temos que foram instaladas na nossa infância. Então o Anderson não teve medo antes desse processo de autoconhecimento? Você teve medo? Eu tive medo, eu tenho medo e eu acredito que eu ainda vou ter medo. Você ainda tem medo de algumas coisas? Sim. Mesmo passando pelo processo de autoconhecimento, você ainda tem medos? O processo de autoconhecimento, ele nunca acaba, né? Por mais que... É sério? Não, ele nunca acaba. Porque por mais que você vai se desenvolvendo, você só vai aumentando o teu nível para conseguir auxiliar e servir as outras pessoas. E conforme você vai auxiliando mais pessoas, o seu nível vai aumentando cada vez mais. E aí o seu medo também vai aumentando. O medo, ele sempre vai estar presente e não tem como tirar ele da nossa vida. O que a gente consegue é aprender a lidar com ele e entender o que ele está querendo te mostrar. Muitas das vezes ele vai querer te parar. E ele hoje, qual que é o maior medo do Anderson, assim? Olha, meu maior medo é da rejeição, eu acredito. A gente acabou de falar, né? Sim, sim. Porque os nossos medos, eles são instalados na nossa infância. Nos 7 primeiros anos da nossa infância, a gente desenvolve a nossa personalidade. E a nossa personalidade é quais foram as situações que nós, criança, passamos naqueles 7 primeiros anos. E dos 7 ao 14, a gente reafirma essa personalidade. Tem uma ferramenta que eu vou deixar recomendado aqui, que é de extrema importância para se autoconhecer, que se chama Eneagrama. Se vocês quiserem pesquisar Eneagrama Marcos Meda, ele tem o teste lá que você consegue fazer e ele te dá 9 tipos de Eneagrama. E cada tipo de Eneagrama, você tem um tipo de criança ferida. O meu, por exemplo, por incrível que pareça, é o 6, tipo 6. E a característica do tipo 6 é exatamente o medo. Então, pelas características da minha infância, que foram de rejeição por parte do pai e abandono por parte da mãe, não significa que eles não me amassem, mas foi assim que eu me senti na minha infância, eu desenvolvi um medo um pouco mais extremo do que os demais. Onde que eu sempre procuro uma segurança. Isso passou pela sua vida mesmo? Você teve essa experiência na sua vida mesmo? Sim. Eu fiz muitos processos de regressão e sessões de terapia para eu voltar nessas lembranças. Eu não lembrava de nada. Eu não lembrava da minha infância. E quanto menos você lembra da sua infância, mais traumática ela foi. Então, muitas das vezes, a gente tem situações que a gente não lembra porque é muito traumático pra gente. E quando a gente volta naquilo, e é importantíssimo voltar, porque lá estão as nossas travas da vida adulta, porque é na criança ferida que está as causas
de tudo aquilo que na nossa vida adulta ele acaba saindo do controle, né? Então, se na vida adulta eu tenho muito... É o reflexo do que somos hoje. Na verdade, nós somos hoje o reflexo da nossa criança. Reflexo do... Entendi. Sim. Que complexo, né? Muito... Nossa, que isso. E aí, a gente então precisa entender o que aconteceu na nossa infância para saber por que somos assim hoje. Exatamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tinha muita necessidade de aprovação. Eu sentia que eu precisava sempre ser aprovado. E tem uma técnica também que eu posso abrir aqui, que é você pega esse sentimento, tipo, eu me sinto com necessidade de aprovação. E você coloca nessa frase, eu sinto necessidade de aprovação e eu escolho sentir isso. E eu escolho sentir isso porque eu acredito que isso me serve. Por que isso me serve? Quando você entra em um estado meditativo e faz essa pergunta para você, você consegue indo vasculhando o porquê que você está sentindo aquilo. E você vai se questionando, e você chega na crença raiz, no que aconteceu na sua vida, qual foi o fator que aconteceu na sua vida para ter desencadeado essa necessidade de aprovação. Provavelmente está ligado... entra na crença limitante, não? Exatamente. Essas são as crenças limitantes, né? A gente tem uma necessidade da aprovação porque a gente tem a crença de que a gente precisa de aprovação. Então, e essa crença que a gente precisa de aprovação foi instalada em nós na nossa infância. Nós somos programados pelos nossos pais na nossa infância. São eles que colocam a visão de mundo que a gente tem, eles colocam a imagem que nós temos do mundo, ele coloca a imagem que nós temos de nós mesmos. E quando a gente vai para a vida adulta, a gente carrega todas essas crenças. Então, não é uma, não é duas, não é três. São muitas crenças. Eu já tirei mais de 20 e poucas crenças, assim, tipo, eu meio que perdi de conta. Mas são muitas. Outra crença que muita gente tem é medo da crítica. Se você, quando criança, foi muito criticado, você acaba desenvolvendo esse medo da crítica, porque você acredita que todo mundo está ali te criticando. Porque na sua infância foi assim. Então você acredita que o mundo meio que é assim crítico. E aí você começa a se preocupar muito com a crítica. Só que é algo que está instalado dentro de você. E assim, e aí você falou que você é casado com uma médium, né? Ela é uma clarividente, é uma médium de visão, ou uma médium só de sensitiva? Como que ela é? Então, ela é um entrante. Ela... Entrantes são almas que trocam de corpo. Por exemplo, ela teve um fator de EQM com 3 anos de idade. Então, existiu uma alma até os 3 anos de idade no corpo dela. Quando houve esse EQM, essa alma desencarnou e ela entrou no lugar daquele corpo e continuou essa vida daqui até aqui. Gente, EQM é uma experiência de quase morte, né? Exatamente. Então, assim, você que não sabe, uma experiência de quase morte é a pessoa morreu, né? E aí ela volta pro corpo e muitas vezes volta a mesma alma e outras vezes não volta a mesma alma, volta uma alma diferente, que é o meu caso. Sério? É o meu caso. Então, assim, até os 3 anos eu era uma pessoa, e aí depois dos 3 anos eu também tive uma experiência de quase morte. E o pior de tudo ainda, que na minha experiência de quase morte, eu tive... eu sei que hoje a minha alma foi trocada, né? Assim, eu sou uma outra alma dentro, e eu tive todo o meu fluxo sanguíneo também trocado. Uau! Então... a minha alma, essa alma que hoje fala com vocês, não aceitou o sangue antigo do hospedeiro. Uau, caramba! E você também se lembra... Até limpar todo o sangue antigo e ter só esse sangue novo que está aqui nas minhas veias hoje. E você se lembra do antes de encarnar? Não. De 1 ano até os 3 eu não sei nada da minha vida. Então, a Stephanie, minha esposa, ela se lembra de todo o processo que aconteceu com ela, a preparação que ela teve
Aí quando ela veio, ela continua lembrando de tudo. Então, tipo, ela meio que veio com essa memória desbloqueada. E é por isso que da preparação eu me bloqueei, tá? Ah, entendi. É porque eu sei que é bem complexa, então eu me bloqueei. Eu, assim, às vezes quer dar uma desbloqueada, eu falo, opa, não quero, gente, espera aí. A gente tá passando por processos. E assim, a gente sabe que quem está do nosso lado, né, nos ajuda muito, né? Então, com certeza, sua esposa tem um papel muito importante para tentar quebrar um pouco das suas crenças, né? Para tentar te mostrar um pouquinho da vida. Então, assim, acaba que ela é o seu anjo da guarda, então, no caso. Com certeza, com certeza. A gente tem um papel muito fundamental um com o outro, porque nós contribuímos com a evolução um do outro. Eu não sei se você já escutou sobre o perfil Chama Gêmea. Onde que são... não fala disso, pelo amor de Deus! Gente, vocês estão vendo que não sou eu aqui no Sociedade. Sabe por quê, Anderson? É o seguinte, no terceiro episódio aqui do Sociedade Paranormal, a gente trouxe a Iris, não, mentira, no segundo episódio, a gente hoje está no 38, a gente trouxe a Iris Campbell aqui, e aí ela falou sobre as almas, né, e aí falou a diferença da alma gêmea, e aí me apresentou a chama gêmea. E eu falei assim, poxa, será que eu não vou encontrar minha chama gêmea? Eu estou então agora em busca da minha chama e tudo mais. E desde então, eu acho que a minha chama gêmea apagou. Eu acho que eu joguei um balde de água nela. E aí a gente vem nessa luta. Aí todo mundo vem falando das chamas. Eu tô assim, gente, mas eu não achei a minha chama ainda. Porque ou eu tava muito ocupado procurando a alma gêmea, que é... E errei, né? Eu devia ter procurado a chama. E aí eu procurando a alma, apaguei a chama. Aí agora você tá vendo, gente? Agora o Anderson vem com a chama gêmea aqui no Sociedade. Não é culpa minha, não é, a chama brota. Não, exatamente. Vocês são chama gêmea, que lindo. Sim, é uma conexão. Eu não sabia o que era até a gente começar a viver junto. Porque quando a gente se encontrou, foi algo... Não tem explicação, assim, mas resumindo, o que é chama gêmea, elas são a mesmo espírito. Então, eles são praticamente o mesmo espírito. Então, a gente consegue ter essa troca e essa evolução muito mais rápida, por conseguir se entender muito mais fácil, saca? Então, a gente faz uma sessão no outro. A gente fica fazendo uma sessão no outro, a gente percebe a crença limitante do outro e vem e fala, ó, isso aqui se fez por quê? Por quê? O que está ocasionando esse teu comportamento? E aí a gente começa a trabalhar e a gente consegue se entender. Exatamente. Um ajuda o outro. Que legal. Tá vendo, gente? Vamos correr atrás das chamas gêmeas. Eu tô aqui em busca da minha, que eu acho que a minha tá apagadinha, mas quem sabe um dia, né? E ó, chamas gêmeas existem, o Anderson tá aqui pra provar que existe. Eu ainda não sei se existe não, porque ainda não encontrei. Espero poder encontrar nessa encarnação, né? Sim. As chamas gêmeas, elas são de extrema dificuldade de se encontrarem. Então, até mesmo para elas estarem juntas, elas tiveram que fazer muito planejamento antes de vir encarnar, entende? Eu não queria tirar a esperança, entende? Mas é que é algo assim... Muitos falam que nem tem como existir chamas gêmeas aqui junto, né? Porque elas ficam em pontos da galáxia totalmente diferentes, né? Mas eu posso afirmar que sim, algumas têm. Não são... É a minoria, mas sim, possa ter. Tem gente ainda que mais nasce panela, outros nascem frigideira, né? Quem não tem a chama gêmea aqui, porque a frigideira não tem a tampa. Nesse processo final da transição planetária, então, eu vim em 2000, eu nasci em 2000, e ela nasceu em 99. Quer dizer, ela veio, então, em 2001, se ela veio depois da alma. Então, a partir de 2000 é que começaram a encarnar as chamas gêmeas aqui na Terra. Vocês são muito próximos, verdade. Até antes disso não estavam. Então, nada é por acaso na vida, né? Tudo tem um porquê. Exatamente. E o porquê que nada é por acaso? Porque o objetivo aqui da vida é aprender, é evoluir. E como é que você vai aprender se uma situação é por um acaso?
Qualquer situação que acontece com você na sua vida, ela vem para te ensinar algo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente se sentia muito inseguro com nós mesmos aqui há um tempo atrás. A gente ainda sempre vai existir esses sentimentos. A gente tem que ir trabalhando e nutrindo algo diferente em nós. Mas vamos pegar o exemplo. A gente estava se sentindo muito inseguro. E a gente pensou assim, não, a gente precisava de amigos para ajudar a gente e tal. Apareceram pessoas. Nós colocamos todas essas expectativas nossas neles. O que aconteceu? Acabou a amizade. Beleza, não, precisamos de outros. Veio outros. A gente fez o mesmo movimento. Acabou a amizade. E aí fez o mesmo movimento com a terceira vez. Quando aconteceu com a terceira vez, a gente falou, não, isso aqui é um ciclo repetitivo. Tá acontecendo a mesma situação, a gente chega um momento e começa a ser interpretado de uma forma diferente, a gente não consegue mais entender, não que existe um certo ou errado. Toda pessoa que vem para nossa vida, ela vem para nos mostrar algo e nós mostrar algo para outra pessoa. Então a gente é um espelho um do outro. Não existe um certo ou errado, existem os nossos aprendizados e os aprendizados dos outros. E quando a gente percebeu esse ciclo que estava se repetindo, a gente começou a refletir, cara, o que é que está acontecendo? O que tem de errado em nós mesmos? E aí a gente entendeu que a gente estava pegando a nossa insegurança e colocando em cima do outro, e aí acabava pressionando o outro e rolava um atrito. Então, quando a gente entendeu que a gente precisava primeiramente nutrir em nós mesmos essa segurança para que a gente conseguisse daí sim ter um relacionamento em amizades saudáveis, isso tudo mudou. As pessoas que começaram a vir para a nossa vida começaram a vir de formas diferentes, nós começamos a agir com as pessoas diferentes, e é nesse mecanismo. A vida se comunica a todo momento com você. E você precisa estar prestando atenção no que ela está te mostrando, no que ela está te trazendo. A gente está vindo em uma geração, né? Que essa geração nova, né? Tá vindo com uma visão mais diferente, tal, da minha, que já tô um pouco mais velho, tal. A minha geração não era tanto assim, mas essa geração mais nova, de 2000 para cá, é uma geração que fala mais sobre espiritualidade, essas coisas mais. E aí vem aquele papo de, isso está acontecendo na sua vida porque é o seu karma, né? Isso é um karma que você precisa passar. Mas quando o karma deixa de ser karma e se torna um trauma e bloqueio, e as pessoas falam que os seus traumas e os seus bloqueios são um karma. Porque é diferente, né? E as pessoas confundem o karma com traumas e bloqueios. Talvez eu estou tendo um trauma e as pessoas estão achando que é karma e aí não vou tratar, né? Sim. Você conseguiu entender a minha pergunta? Assim, porque até eu me buguei aqui agora. Sim, mas eu vou desmistificar. O que é o karma? O karma é uma relação com uma outra pessoa em que você, por mais que queira se livrar em si, você não consegue. Porque você precisa passar por aquilo, você precisa pagar isso. Só que você consegue aliviar se você aprender o que aquele bloqueio, porque todo karma é um trauma. Só que somente o trauma, às vezes pode ser ocasionado por uma pessoa que só vai passar pela tua vida. Se é por alguém que simplesmente passa pela tua vida e sai da sua vida e te deixou uma ferida e ela não se mantém como se fosse ela te cutucando nessa ferida, é somente um trauma, um bloqueio que você precisa tratar em você e aquilo vai sanar. Mas o karma é como se fosse a pessoa tem um atrito com você e mesmo que você queira se livrar desse atrito, você acaba não conseguindo de uma forma. Por isso que a maioria dos karmas vem em família. Porque no ciclo da família meio que não tem como simplesmente jogar a pessoa pro lado e falar, não vou mais viver com você não conheço mais você, não tem como fazer isso. E a gente tem, né, essa ilusão de que não, é tudo karma. Não, então pode ser o karma, mas pode ser também um trauma ali que a gente precisa tratar, né? Sim. E deixa eu te perguntar, o que você faz hoje para você ter uma vibração positiva no dia a dia, né?
não se contaminar tanto com influências negativas? Você tem algum tipo, sei lá, de ritual, alguma coisa que você faz para se manter sempre bem positivo? Sim, eu tenho algumas atividades que eu tento cuidar para fazer no meu dia a dia, mas eu também não me mantenho positivo todos os dias. É difícil controlar a vibração, ainda mais no mundo que a gente vive. Uma das coisas que a gente precisa cuidar é o estímulo de coisas que a gente acaba vendo. Por exemplo, as redes sociais são algo que aumenta muito o risco da gente abaixar a nossa vibração. Por quê? Porque a cada videozinho que a gente tem uma dopamina. Em cada vídeo bonitinho que a gente fica ali. Então a gente acaba viciando e a gente passa muitos estímulos pela frente, pela nossa visão, por nós. É como se a gente estivesse em vários lugares e várias situações, várias coisas diferentes ao mesmo tempo. E aí a gente começa a acelerar muito a nossa vivência, vivendo muito mais coisas que normalmente a gente não viveria. Cuidar com o que a gente consome de conteúdo. Isso é extremamente importante. Notícias ruins, de baixa vibração, essas coisas realmente elas sugam a sua energia. Porque ninguém se mantém com uma energia positiva vendo tragédia, vendo coisas ruins acontecendo, vendo guerra, vendo doença, não tem como. Outra coisa são rituais de nutrir o amor próprio. Isso também é extremamente importante. Você precisa parar um momento do teu dia para você emanar esse sentimento de amor para você mesmo. Você precisa cuidar de você. Ninguém vai fazer isso por você. Então, nós temos que olhar para nós e entender que só nós sabemos o que nós passamos. Ser mais compreensivos com nós mesmos, sem cobrar tanto, sem se julgar tanto. Tudo isso é muito importante para manter essa frequência. E é uma luta diária, não tem como fazer algo que vai curar. Mas nutrir o amor próprio é extremamente fundamental. E, Anderson, qual que é... Você tem alguma mensagem, ou algum recado, alguma dica para as pessoas que estão nos escutando agora, que estão começando com esse processo de autoconhecimento, de busca de novas visões? Você tem uma dica para essas pessoas, ou um conselho assim, que você possa falar para a gente? Eu queria comentar que a verdadeira expansão da consciência é se tornar consciente de si. Você precisa compreender que você é o principal ativo que você tem. Você precisa olhar para suas feridas, olhar para os seus traumas e ressignificar eles. Procurar ajuda, entender como você lidar com eles. Porque assim você começa a desprogramar tudo aquilo negativo que te foi programado. E aí você começa a viver mais na sua essência e deixa mais essa personalidade que você adquiriu para se esconder desses traumas. Então, a minha mensagem que eu deixaria aqui é: seja você, olhe para você, cuide de você. Você é muito importante. Gente, o Anderson, ele produz um monte de conteúdo nas redes sociais, né? Lá no Instagram dele, ele explica de forma rápida, objetiva, muito didática até, tudo que a gente falou aqui. Então, se você quiser acompanhar o trabalho dele, seguir aí esse processo de autoconhecimento, de karma, de evolução, como que eles te encontram lá no Instagram, Anderson? É anderson.erpen, E-R-P-E-N. Segue o Anderson lá que você vai adorar o conteúdo deles. Eu falo, mas eu gosto que quando o convidado fala, dá uma vontade melhor de seguir, né? E tá aproveitando que você vai seguir o Anderson lá, segue a gente no Sócio Paranormal, é tão importante pra gente. Já segue o Anderson.erpen lá e depois segue o Sociedade Paranormal no Sócio Paranormal, que aí a gente continua aqui o nosso
papo para desmistificar os mistérios. A gente está chegando no fim desse episódio, mas antes, Anderson, eu queria te fazer uma última pergunta, que é verdade que a gente escolhe os nossos pais para essa vida? Sim. E qual seria o objetivo disso? A gente evoluir. A gente evoluir naquilo que nós escolhemos. Porque quando a gente escolhe, os nossos pais, eles vão programar nós de um jeito. E antes de a gente encarnar, a gente sabe qual é esse jeito que eles vão nos programar. Qual é as feridas que eles vão nos deixar, quais são os bloqueios que a gente vai passar. E a gente tem esse propósito que esse bloqueio e essa ferida que eles vão nos deixar, conforme a gente curar ela, a gente vai ter o propósito de auxiliar as outras pessoas com essa mesma solução que você teve que adquirir para resolver os teus problemas. Aí você consegue auxiliar as pessoas que passam pelos mesmos. Então, o nosso bloqueio está inteiramente ligado com o nosso propósito. E a gente escolhe só os nossos pais, ou a gente escolhe toda a nossa família lá no plano antes de vir? Toda a nossa família, todas as pessoas que vão passar pela nossa vida e que vão deixar um forte impacto emocional. Nós programamos do começo ao fim, porém, tem o livre-arbítrio do que a gente vai escolher e por que caminho a gente vai ir. A gente tem alguns desvios que a gente pode fazer, mas é tudo tão complexo isso que não tem como compreender aqui na terceira dimensão com a mente que nós temos. Porque existem várias possibilidades que a gente tem para seguir nessa nossa vida. Porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode tanto seguir para a luz, tanto seguir para as trevas. Inclusive, nós somos metade-metade. Nós somos a plenitude, nós somos a polaridade. Então, nós somos dual. A gente tem o lado sombras e o lado luz dentro de nós. Então, e eles tentam esconder esse lado sombra da gente de qualquer jeito, né? Sim. E quando a gente repele, qualquer coisa que a gente repele, a gente acaba jogando para o inconsciente. Só que no inconsciente ele não vai deixar de estar lá. Então ele vai guiar a tua vida de alguma maneira, ele vai influenciar a tua vida maneira, esse lado trevas, só que você não vai nem poder saber do porquê que está acontecendo aquilo. Porque repelindo, você não tem controle dele. Então, precisa ter um processo de integração dessas sombras, porque ninguém é só positivo, ninguém é só luz. E quando você entende quais são os seus mecanismos negativos, por exemplo, eu sou muito raivoso. Se eu quiser negar isso de mim, quando um estímulo acontecer, ele vai vir à tona com muito mais força, porque ele é você. Agora, se você entende que esse é um mecanismo teu, e quando der, você fala, não, calma aí, e começa a subir aquilo, você consegue muito mais facilmente controlar. Então, se autoconhecer é entender o porquê. Primeiramente, o primeiro passo para se autoconhecer é você olhar para a sua infância, entender, olhar para os seus pais e ver o que eles programaram em vocês, porque nós somos praticamente xerox e cópias dos nossos pais. Aquilo que nós mais repelimos nos nossos pais é porque está dentro de nós. Então, tudo aquilo que a gente mais fica indignado por fora, por exemplo, nossa, eu não gosto daquela pessoa lá porque ela me lembra, ela tem essa característica de, por exemplo, julgar. Mas no fundo, a gente julga também. Então, isso também faz parte da lei do espelho. O que no outro a gente percebe é porque a gente também tem dentro. Porque se a gente não tivesse dentro, a gente não iria perceber, iria passar despercebido tudo isso. Anderson, que legal. Foi muito bom poder entender um pouquinho mais dessa. Assim, é claro que tem muito mais perguntas, né? Assim, teria muito mais assunto que não cabe em um episódio só. E assim, a gente já te convida a voltar, né? Pra gente poder aprofundar mais, porque hoje a gente só fez um beabazinho aqui para as pessoas entenderem esse processo. Então, se você quiser voltar para a sociedade, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre
os espelhos, sobre o karma, sobre as escolhas, tá mais que convidado, tá bom? Sim, o que a gente fez hoje foi dar uma pincelada em cima de tudo, né? Então, tudo que a gente falou tem muito a se aprofundar, então é algo que a gente consegue entender um pouco mais sobre um pouco de tudo. Sim, sabendo do princípio, um pouquinho desse universo, a gente consegue agora entrar, aprofundar, ver, falar um pouco mais sobre as crenças limitantes, depois falar mais sobre as chamas, depois falar mais sobre as escolhas, né? Porque deve ter um motivo específico, o porquê das escolhas, quem aprova essas escolhas, né? Porque a gente escolhe, mas quem aprova as escolhas, né? Quem sugere isso? É um assunto para um próximo podcast, próximo Exatamente. episódio, caso você aceite voltar aqui. Com certeza. Eu fico extremamente grato, Bruno, pelo convite, pela experiência de estar gravando um podcast, fazendo isso tudo, porque é extremamente grato mesmo. Demais mesmo, do fundo do meu coração. E a gente que fica grato. E se você aí ficou com dúvidas de alguma coisa, quer mandar uma pergunta para o Anderson, é muito fácil. Corre lá no nosso Instagram, no Sócio Paranormal, e envie a sua pergunta no nosso direct. A gente vai anotar as perguntas e quando o Anderson voltar, eu vou ter o maior prazer de fazer a pergunta aqui para ele. Gostou? Então, você já sabe, lá no nosso Instagram, Sócio Paranormal, você pode fazer a sua pergunta, indicar seu convidado, indicar seu tema, porque é muito, muito importante, gente, a participação de vocês aqui no Sociedade Paranormal, que vai ficando por aqui. Mas você já sabe que eu tenho um encontro marcado com você na próxima quinta-feira. E é claro que eu sei que eu posso contar com a sua presença aí do outro lado. Então, eu te espero na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Tchau, gente!